Tô com o professor Carlos Eduardo, prazer enorme te receber. O prazer é meu, né? Incrível Puxa te vida. encontrar aqui, muito bom, professor. Para quem te acompanha aí nas redes sociais e tá hoje aqui, é um privilégio. Eu queria levar à tona essas 3 pontas que a gente estava falando. Certo. Então, professor, visita clínicas fazendo cirurgias, trazendo a Titânio aí para outras clínicas. Certo. E a outra ponta? Qual que é? No final eu conto. Vamos deixar, né, a cerejinha o clima pro final. O que você pode me dizer nesse âmbito? Então, assim, a gente acaba estando dentro de universidade, estando em consultórios também, dentro de consultórios. Certo. Fazendo essa venda direta com o paciente, essa Sim. comunicação. Como que você traz essas 3 pontas ali para o teu dia a dia, que você pode melhorar aí o clínico que está nos vendo? Tá. O que eu tenho de experiência, né? Na verdade, eu dei sorte. Eu comecei com 13 para 14 anos como protético. Na verdade, aprendiz, né? E aí fui galgando isso daí e a odontologia sempre me acompanhando. E quando o paciente me procura hoje, e isso com qualquer colega, ele quer um dente, ele não quer um implante. Ou quando fala implante, ele já acha que é o dente propriamente dito, né? Na verdade, para você que não sabe direito, né, o que é, o que não é, o implante é a substituição da raiz. O paciente perdeu a raiz e aí, ou antigamente se fazia uma prótese fixa, onde você tinha que desgastar os dentes vizinhos, ou seja, você tinha que pegar um dente íntegro, né? Às vezes fazer tratamento de canal tal, e fazer uma prótese de 3 elementos. Com o tempo, às vezes negligenciando na escovação, infiltração e ia perder. Então era um efeito cascata, dominó. Hoje, graças à evolução, né, que a gente teve, de reconstrução óssea, né? Então hoje, o que a gente pensa? Em fazer um implante numa posição ideal e depois reconstruir a parte óssea, né? Isso que é importante, entendeu? Para quê? Para o final, para ter uma estética, né? O Picasso já falava, né, que você tem que criar algo de mentira parecer de verdade. E isso daí é quase que uma utopia, né? Porque e às vezes tem um agravante. O paciente quer uma estética que ele nunca teve. E tendo como parâmetro um artista, uma fotografia, você entendeu? Que nem, por exemplo, o professor Ivo Pitangui, numa cirurgia plástica, se a pessoa trazia uma foto ou ter uma referência, ele se recusava a operar aquela pessoa. Porque por melhor que ele fosse fazer, ela nunca ia estar feliz, você entendeu? E a gente aceita desafios às vezes, né? E tendo esse planejamento reverso, de você já ter uma ideia hoje de como vai ficar o resultado final antes de fazer qualquer coisa, nos ajuda a elucidar isso pro cliente, né? E aí com as tecnologias aí de scanner, né? Com Exocard, então você consegue, antes de tudo, ter uma ideia de um projeto, né? Você vai construir uma casa, você tem que ter um projeto, né? E eu falo, olha, esse pode ser o resultado final. E ali você também já vai saber se vai atender a expectativa ou não do paciente. O combinado não é caro. Então, nessa hora que você decide se realmente você vai poder criar um equilíbrio entre expectativa e realidade, né? O que é possível e o que não é possível. Como a primeira consulta é muito importante, falando de expectativa, porque ele está aguardando um resultado logo ali na primeira consulta, nesse bate-papo. O que ele vai me entregar? Será que ele vai me entregar um dente mais alongado, uma estética que eu quero? Talvez vai ficar um defeito ósseo. Gosto bastante da primeira consulta, desse planejamento, que é tudo que você está fazendo essa referência, né, professor? Sim, e não ter medo de falar a verdade.
entendeu? Às vezes você quer, até para conseguir conquistar aquele paciente, falar de coisas que pode ser que a gente consiga ou não. Por exemplo, eu não posso vender uma carga imediata, sendo que eu só vou saber na hora da cirurgia se teve um travamento, uma estabilidade primária, você entendeu? Então eu tenho que ter plano A, plano B, plano C, né? Então você imagina, a pessoa não vai sair do seu consultório sem dente. Então você se planejou para fazer, por exemplo, um protocolo Brånemark, né? Você vai remover os dentes da pessoa. Você vai fazer um aplanamento ósseo, vai colocar os implantes. E ele não travar o suficiente, eu não posso carregar esse implante. Aí eu tenho que o quê? Suturar. E já tenho que ter debaixo da manga, né, que é o planejamento, uma prótese total. Para ela sair de lá, pelo menos, sorrindo, né? Que a ideia nossa é essa. Não é o paciente sair chorando, né? Ele entra com dor e sai sorrindo. Falando de travamento, vamos entrar nessa questão de torque? Vamos. Então, assim, a gente tem os implantes que é uma recomendação, a gente dá X torques, 30, 40 torques em cada implante. Certo. Às vezes o especialista, acreditamos que ele pode negligenciar na hora de finalizar essa cirurgia, essa recomendação, e aí dá talvez alguma problemática nessa osso-integração para Certo. Então, a recomendação do torque ali no fim da torque, cirurgia. O excesso. Pela minha idade, eu fui acompanhando a evolução, né, da implantodontia. Só com a Titânio Fix eu estou há 22 anos, né? E sempre a empresa superou as nossas expectativas. Então, se baseando no pai da osso-integração, que era o professor Brånemark, né? Ele preconizava o quê? Um implante liso, sem tratamento de superfície, um tipo de conexão que era o HE, e já era esperado ali uma salserização, uma perda óssea, ia ter inflamação da gengiva, retração gengival, e numa parte estética, com o tempo ia mostrar ou escuro ou aparecer no metal, né? E hoje a gente sabe como evitar isso. Eu dei sorte de, quando eu comecei já com um grupo que comecei fazendo Cone Morse. E foi passando o tempo, não criticando, todos têm comprovado, né, na literatura tal, mas por que não usar o que tem de melhor? Né? Então hoje, sem querer fazer propaganda, eu uso o Profile da Titânio Fix e sempre Cone Morse. Ótimo. E dá sorte, viu? Você evita... Não é técnica, é sorte. É sorte. Se usar tecnologia, dá sorte. Porque você vai evitar muitos problemas, né? A gente está quase há 20 anos já sendo um percussor do Cone Morse. Você foi um percussor tem até mais tempo. Logo que eu me formei, certo, né? Que a gente fez a Unicid, eu ficava dentro da faculdade, no seio, que era com o professor Zanetti e tal, né? Então eu sempre tive a sorte, lógico, né? O papai do céu, olha, ela me coloca no lugar certo na hora certa. Então imagina, eu saindo da graduação e já tá num centro de implante. E quando eu fui fazer odontologia, eu fui por causa do implante, que eu já sabia que eu queria atuar nessa área mesmo. Aí eu fui para o Cetal, aonde eles tinham o implante Ankylos, que hoje é da Dentsply. E ele era Cone Morse. Então, quer dizer, na época, ainda os periodontistas tinham até uma crítica e quem, como se diz, que respeitava, né? Era o que o professor Brånemark falava. Então, eu falo, olha, e tem gente que faz o sistema HE até hoje e funciona, eu não estou criticando. Eu só estou falando que tem outras vertentes, né? E que a gente consegue um melhor resultado do que uma coisa que foi pensada há 60 anos atrás. Né? Então eu realmente sempre tive essa decisão, né? De se posicionar, né? E pelo que eu estudei na época e vi a evolução,
eu tenho certeza absoluta que eu fiz a melhor escolha, né? E é importante que o tempo vai dizendo, né? Porque tem coisas que hoje é verdade e amanhã já não são, né? E por sorte, esse está cada vez mais, bem mais solidificado, Bons né? resultados, né? E a própria indústria pesquisa bastante, né? Antes de estar Soltar um novo produto. no mercado e colocando, tá? Mas uma coisa que é importante, né, da gente falar, que como eu atendo em clínicas de colegas, o dentista também tem que ter um pouquinho de psicólogo, agora depois da pandemia, de psiquiatra, né? Faz total diferença. E é gozado porque quando é um profissional dessa área da saúde, ele trata dos outros e se trata. Então a gente faz terapia entre os dentistas, contando, né? Ó, que comigo aconteceu aquilo, outro, tal. Mas eu acho assim, o atendimento tem que ser humanizado, né? Quem atua na área tem que gostar do que faz, né? E lógico, quem vai procurar você é quem está precisando, né? Se você achar que isso te desgasta, eu acho que você tem que ter um acompanhamento de um outro colega, né, multidisciplinar, né, e tá condicionado a poder ouvir a expectativa do paciente e ter a tranquilidade de não só mostrar a parte técnica, mas de conseguir que esse paciente acredite em você, no seu trabalho. Então você tem os seus casos clínicos que você acaba mostrando o que você já fez, o que pode ser feito, né? E é incrível. Se você se abre com o paciente e deixa ele se abrir, flui o tratamento, que já tive caso no final da pessoa chorar de emoção, né? Porque não tem dinheiro que pague você devolver a satisfação do paciente no final do tratamento, aquele sorriso, né? Então você vibra junto, né? É isso que é importante. Quero te agradecer, professor. Obrigado pelas palavras.